Saudações, torcedor Coxa Branca. Acabou agora há pouco Operário 2, Coritiba 2, jogo de ida da semifinal do Campeonato Paranaense. A volta acontece no próximo fim de semana. Falar tudo sobre a partida. Antes, se puder, deixe seu like, se inscreva no canal. É rápido, é de graça e ajuda bastante. O que podemos falar do jogo de hoje? Um ótimo primeiro tempo do Coritiba, nível muito bom, dominando completamente o Operário. Fez os 2 gols, sofreu muito pouco no sistema defensivo, teve momentos assim de um domínio completo. Eu lembro uma sequência de escanteios que o Operário não conseguia sair ali do campo de defesa. Boa atuação de praticamente todos os jogadores, principalmente ali no setor ofensivo, todo mundo jogando bem. Aí no segundo tempo deu um apagão, começaram as substituições, o time caiu de nível e a defesa mais uma vez não suportou a pressão do adversário. Eu já tinha destacado ontem, é um adversário que não é do nível de Série A, ainda assim é um bom adversário, joga Série B, é um adversário que tradicionalmente complica o Coritiba, principalmente lá em Ponta Grossa. A gente estava quebrando um tabu de 15 anos, mas novamente a defesa não permitiu que a gente saísse feliz de uma partida, não consegue segurar o resultado. Novamente a gente viu isso na quarta-feira contra a Chapecoense. Contra a Chapecoense foi muito pior, né? Porque foi um jogo assim com muito mais pressão contra o Operário sem tanta pressão assim. Ainda assim a equipe não conseguiu segurar o placar, algumas falhas individuais, jogadores que entraram muito mal no jogo. Isso acende o alerta do Coritiba na questão de contratações. Tem gente que não está dando conta do recado. E eu falei ontem, a janela de transferência fecha no dia 3 de março. Esse elenco é complicado. O time titular, a gente vê que ele consegue entregar um bom desempenho, entregar resultado. O sistema ofensivo está encaixando, os jogadores estão crescendo de produção, mas defensivamente está complicado e jogadores que a gente não esperava estão começando a falhar. Jogadores que eram, às vezes, o ponto de segurança do Coritiba estão falhando e isso é muito ruim. E eu vou falar mais sobre cada um deles. Vamos abrir aqui a escalação do Coxa. Coxa começou com Pedro Morisco, Tinga, ali só está invertida a zaga, né? Que jogou o Jaci pela direita e o Coser pela esquerda. E o Bruno Melo. O Alisson, Vini Paulista e Josué no ataque, Lucas Ronier, Pedro Rocha e Lavega. Ali do time que vem jogando habitualmente, a gente teve a mudança do Maicon pelo Jaci. O William Oliveira saiu para entrar o Alisson. O Vini entrou no lugar que habitualmente é do Sebastião Gomes. E no ataque o Breno Lopes saiu. Nos outros jogos continuava com esses três da frente, mas fazendo outras funções, né? Às vezes o Rony no meio, o Lavega no meio, enfim, saiu o Breno Lopes. O Maicon, ele estava no banco de reservas, eu achei que ele podia ter se machucado, que no jogo contra a Chapecoense ele saiu ali logo depois que teve uma chance clara, que novamente ele não pulou. Critiquei muito no pós-jogo contra a Chapecoense, logo em seguida ele ergue a mão pedindo para sair. Aparentemente não se machucou, né? Sei lá, sentiu cãibra, só sentiu uma fisgada, um susto, mas estava disponível para o jogo de hoje. Aí no segundo tempo entraram William Oliveira, Fabinho, Keno, Thiago Santos e Breno Lopes. Esse é o time armado pelo Fernando Seabra. Então vou fazer análise aqui de cada jogador e vamos, ao mesmo tempo, explicando um pouco como foi o jogo. Acredito que a maioria tenha assistido, mas vamos fazer uma análise aqui sobre a partida. Primeiro, Pedro Morisco. Um dos pontos que me preocupa, assim, é o jogador que eu acho que eu mais elogio, o mais talentoso e é protagonista pela terceira vez de um lance que você pode discutir a atuação dele. Ele errou contra o Bragantino, que resultou na expulsão do Josué, errou no primeiro gol da Chapecoense, ele sai perdido ali na área, a bola sobra no pé do Walter Clark para fazer o gol. E hoje o segundo gol foi uma falha do Morisco, né? As câmeras muito ruins para poder analisar. A hora que saiu o gol, eu estava esperando uma câmera por trás do gol para poder ver com mais clareza se a intensidade da falha, para ver se merecia um comentário. E não tem essa câmera, né? Campeonato Paranaense tem transmissões assim que são muito ruins, né? Falta de estrutura, de câmera. E a gente não viu o lance, pelo menos eu não vi por essa câmera. E pelas câmeras de cima, pareceu que a bola estava na mão dele. Foi uma bola muito forte, tem que deixar isso claro, foi um chute, bom chute, mas ele estava na jogada. É um lance que um goleiro do nível dele defende com certa tranquilidade. Então,
Não é o momento ainda de crucificar ele, começar a cornetar de forma excessiva, mas está aceso o alerta em relação ao Morisco. Assim, não é um bom momento dele. E é o jogador que ano passado a gente viu fazendo muita diferença. Acho que isso não vai se prolongar porque o nível dele é muito alto. Espero que seja só um momento aí de instabilidade e volte ao normal. O Tinga foi bem. Critiquei toda a defesa no jogo contra a Chapecoense e hoje tem jogadores que merecem elogios. O Tinga foi bem e teve uma participação muito boa, um lançamento lindo por Pedro Rocha fazer o gol aos 13 minutos do primeiro tempo. Ele lança a bola, o Pedro Rocha domina, protege, consegue avançar e finalizar bem. Então é um lance muito interessante dele, lançamento de longa distância, bom lance do Tinga, ajudou bastante. Thiago Kozer tem muita coisa para reclamar da defesa, tem jogadores ali, o Morisco que eu já critiquei, tem outros que eu vou criticar também. O Kozer, no primeiro gol ele não teve participação e no segundo também não, inclusive é ele que tira a bola da área e a bola sobra para o jogador chutar de fora. Então eu achei que ele fez uma boa atuação. Nesse momento que a gente toma um empate, ganhando 2-0, toma um empate, a vontade é criticar todo mundo, mas o Kozer não entra nessa lista. O Jaci entra. O Jaci cometeu o pênalti. Eu vi nas redes sociais muita gente falando que ele sofreu a falta antes. Eu não concordo. Eu acho que ele tentou antecipar a bola. O jogador do Operário estava parado. Ele, não sei se perdeu o equilíbrio, errou o tempo de bola e vai com a mão na bola. Uma bobeira assim, tremenda. Um jogador que falha muito pouco. A gente está aí há quase um ano vendo o Jaci em campo. Não é normal a gente ver ele cometendo erros e hoje ele errou, na minha opinião. E foi o lance ali que o Coritiba já estava mal no jogo e a partir do pênalti tudo piorou e o Operário foi para cima. Bruno Melo, assim como o Tinga, participação muito boa no primeiro tempo, deu um passe, não dava nem para chamar de cruzamento, né? Um passe que ele deu para o Pedro Rocha fazer o gol aos 47 do primeiro tempo, muito bom o passe na cabeça, encontrou o Pedro Rocha sozinho, então elogios também ao Bruno Melo. E não incluo ele nas falhas defensivas, pelo menos que eu me lembre. Não tem nada a se destacar muito negativamente na atuação dele. Na frente da área, o Alisson, um primeiro tempo muito bom. É um outro nível de jogador em relação ao William Oliveira. É outro nível de jogador, é diferente. O Alisson não é um craque, não é um jogador espetacular, mas ele está acima do William Oliveira. Eu não sei o que o Fernando Seabra está vendo nesse elenco para não optar pelo Alisson. É muito discrepante o nível do William e do Alisson. Ali no finalzinho do primeiro tempo ele sentiu a virilha, eu fiquei preocupado, ele acabou continuando até o fim da primeira etapa e depois foi substituído. Torcer para que não tenha ocorrido de fato uma lesão e que não tendo ocorrido essa lesão que o Seabra comece a dar oportunidade para o Alisson no Campeonato Brasileiro. Vai aumentar o nível da equipe, o Coritiba está precisando, o William Oliveira está muito mal em jogos seguidos, então a gente tem a opção no elenco. Depois o Vini Paulista, um bom jogo do Vini. Primeiro tempo, assim como toda a equipe, foi bem. O segundo tempo teve bons lances. O único lance que o Coritiba teve no segundo tempo de perigo foi uma jogada dele com o Josué. Ele avança, vai na profundidade, dá espaço. O Josué acha o Vini e o Vini é travado ali. Não deu para ver direito se foi escanteio, tiro de meta, mas o juiz deu tiro de meta. Boa atuação do Vini novamente. Josué foi bem no primeiro tempo. Armando a equipe, toda a bola, como todo jogo, passa sempre no pé do Josué. Uma boa atuação dele, distribuindo as jogadas. Segundo tempo caiu como todo mundo. Ronier muito bem no primeiro tempo. Ele que começa a jogada para o segundo gol, ele inverte a bola para o Bruno Melo. Um lançamento muito bom, pega toda a defesa do Operário desprotegida. Ronier está num nível muito alto. No segundo tempo, toda a equipe caiu de rendimento. Eu até votaria nele como melhor em campo, mas o Pedro Rocha fez 2 gols e foi mais decisivo. Mas o Ronier está mantendo um nível muito bom nos últimos jogos, principalmente no Campeonato Brasileiro, que é o que de fato importa. O Lavega, que eu me lembro, ele apareceu pouco ofensivamente, mas ele é um jogador que ajuda demais. Você pode botar ele em várias funções, ele corre muito, marca, ele é rápido para dar opção no ataque e ficou até o final da partida um jogador útil. Não foi um grande destaque, não apareceu muito ofensivamente, mas é uma atuação ok do Lavega. Pedro Rocha, o melhor em campo.
2 bonitos gols. O primeiro ele recebe o lançamento do Tinga, domina muito bem. Aí a gente vê o nível de diferença técnica de jogadores melhores. A gente estava acostumado com aquela desgraça do ano passado. Agora a gente tem um jogador tecnicamente muito bom. Um lançamento difícil de dominar, uma bola muito longa, ele domina, a bola morre no pé dele, ele avança, tira o zagueiro e finaliza muito bem, com consciência, uma bola alta. É um bonito gol. E no segundo gol, um gol de centroavante. Ele está improvisado ali, mas está cada vez mais à vontade. Terceiro gol seguido dele, já tinha feito contra a Chape, fez 2 hoje. Aproveitou muito bem o ótimo cruzamento do Bruno Melo e fez o gol. Analisar agora os jogadores que entraram na segunda etapa. O William Oliveira entrou logo no intervalo, na volta do segundo tempo ele já entrou. Coincidência ou não, o time morreu. Não estou dizendo que é culpa dele, aí cada um analise se é uma coincidência ou não, mas o Coritiba morreu a partir que o juiz apitou nesse segundo tempo e estava o William Oliveira em campo. Não comprometeu em nenhum lance específico, como ele vinha comprometendo contra Cruzeiro e contra Chapecoense, errando muito. Hoje não teve aqueles erros crassos assim, mas o nível cai. Fabinho, se eu não tivesse visto o jogo, prestado atenção e estivesse olhando a escalação, para mim eu não conseguiria ver o Fabinho em campo, porque ele não fez absolutamente nada. As jogadas pelo lado direito do Coritiba morreram a partir do momento que o Fabinho entrou em campo. Ele tinha feito o gol contra o Cianorte semana passada, que foi o único bom momento dele no Coritiba até agora. Hoje entrou e cada entrada do Fabinho mostra por que o Seabra não confia em utilizá-lo no Campeonato Brasileiro. É muito cedo, é prematuro para fazer críticas tão duras, mas até o momento pouco mostrou, e o pouco que mostrou não é o suficiente para a gente confiar nele em uma partida de alto nível. Num jogo contra uma equipe de Série B não fez absolutamente nada. Vamos fazer justiça também que a equipe estava muito mal, ele entrou num contexto que o time todo estava muito mal, então isso prejudica qualquer jogador. Ainda assim, a atuação péssima do Fabinho. O Keno, para mim, entra no mesmo barco do Fabinho, assim. Não no barco de que está se mostrando um jogador que não vai ser útil, mas no sentido de que não fez absolutamente nada hoje. Ele já tinha entrado contra a Chapecoense, não tinha mostrado quase nada. Hoje, pouco tocou na bola. Vale para o que eu falei do Fabinho, vale para o Keno também. Um contexto ruim, que o Coritiba estava sendo atacado, não tinha mais saída de bola, mas o Keno pouco jogou. Thiago Santos entrou no lugar do Bruno Melo aos 76. No lance, a substituição foi assim que saiu o escanteio, substituição, entra o Thiago Santos e o Breno Lopes, bola para a área, Thiago Kozer tira e gol. Então, coincidência ou não, logo depois da entrada do Thiago Santos, gol do Operário. Assim como o Fabinho, assim como o William Oliveira, não comprometeu em lances específicos, mas é um jogador que eu critico desde o momento que surgiu a especulação da chegada dele. Assim. Não vi sentido para a contratação. Acho que é um jogador que não acrescenta ao elenco, tem uma carreira muito vitoriosa, mas não vinha bem, era a maior parte do tempo reserva no Fluminense. É um jogador que erra em lances importantes, então não dá para elogiar muito o Thiago Santos. Eu tenho muito receio quando ele entra em campo, assim, enfim. E o Breno Lopes também nada fez, entrou no lugar do Josué aos 76, junto com o Thiago Santos. Entra no mesmo barco de todos os outros do ataque, ali a bola chegando quase nada no ataque, e pouco apareceu. Tem que fazer esforço para lembrar toques na bola do Pedro Rocha. Então passamos aqui pelas atuações do Coritiba e fazer um resuminho do jogo, uma conclusão aqui. Novamente um ataque funcionando muito bem. Os jogadores de ataque, quando joga ali a tropa de elite do ataque, o time vai bem, os jogadores são bons, o Ronier é bom, o Pedro Rocha é bom, o Lavega é bom, o Josué é bom, o Breno Lopes é bom. Tem coisa para sair ali e está saindo. E foi o que eu falei no vídeo do pós-jogo com a Chapecoense. O investimento dá resultado. O Coritiba vai lá e contrata jogadores bons, contrata o Pedro Lopes, o Breno Lopes, maior contratação da história. Ele entrega 3 gols do Campeonato Brasileiro em 3 rodadas. Vai lá, contrata de graça o Pedro Rocha, mas imagino que pagando um salário muito alto, porque tinha concorrência.
era o artilheiro da Série B, ele está entregando resultado. Renova com o Josué, que foi muito bem no ano passado. Ele entrega o que a gente espera do Josué. Ainda não está naquele nível, mas já está começando a mostrar algumas coisas. O Lavega, que era uma promessa do Uruguai, não está jogando no Fluminense, mas tem talento centrais, ele entrega resultado. O Keno foi mal nos últimos 2 jogos, mas eu estava elogiando ele antes. É um jogador que em contextos específicos de partida vai ajudar muito. Ou seja, houve um investimento no setor ofensivo e o setor ofensivo está entregando. Agora, o setor defensivo, eu não sei o que passou na cabeça da diretoria no momento de não contratar absolutamente ninguém. Esse absolutamente ninguém, isso encaixa o Thiago Santos, porque é um jogador que não acrescenta nada ao elenco. Ele não faz o grupo subir de nível. Tanto que ele veio para ser reserva e vai ser reserva o ano inteiro. Para que você vai contratar um jogador assim? Você contrata um jogador nessa circunstância, considerando que o que você tem já é o suficiente para ser titular. O Maicon, a gente discute aqui todo dia se ele aguenta uma Série A. Eu acho que no longo prazo não vai aguentar. Cometeu algumas falhas, já falhou contra o Bragantino, falhou contra a Chapecoense no lance que ele pede para sair, que foi igualzinho o gol contra o Bragantino, que ele não pula no lance. Então, a impressão que dá é que a diretoria falou: tivemos a melhor defesa da Série B em 2025, é o suficiente, vamos trazer aqui um zagueiro só para compor o banco, e o que a gente tem serve. E a defesa está completamente desorganizada. Os últimos 2 jogos, o jogo com a Chapecoense foi caótico, e hoje o primeiro tempo foi bom, e o segundo tempo foi uma bagunça de novo. Aí temos que analisar. O problema são os jogadores, que eu acho que é uma dos fatores dessa equação, que são os jogadores. Precisava ter vindo um zagueiro de alto nível para disputar a posição e ser titular. Não veio. A gente está confiando em Jaci, Kozer e Maicon. Além disso, saiu um técnico que privilegiava muito o setor defensivo. Isso acabava acarretando em um ataque que pouco produzia, porque a bola chegava muito pouco, os atacantes morriam de fome lá na frente, mas defensivamente a gente não sofre. Agora a gente está com um técnico que é mais ofensivo, muito mais ofensivo, e a gente vê a defesa falhando. Então o que a gente precisa ver? A defesa está falhando só por questões individuais, ou houve uma mudança ali na metodologia, na tática, nos esquemas, que o time está mais exposto, não está conseguindo se agrupar tanto quanto era com o Mozart. Eu nem espero aquele mesmo desempenho, porque, como eu sempre falo, para você no futebol tem um cobertor curto. Se você privilegia demais a defesa, vai faltar no ataque. Se você começa a ir demais para o ataque, como a gente está indo, vai faltar na defesa. Precisa encontrar um equilíbrio. Eu acho que esse equilíbrio vai vir com o trabalho, com o tempo, e tem que contratar. E eu tenho certeza que não vão contratar. A janela fecha daqui, acho que 16, 17 dias. O centroavante a gente está esperando há quase 3 meses, não veio. Você acha que um zagueiro que eles nem estavam procurando vai chegar? Não vai chegar. Então a gente vai com essa zaga. Kozer, acho bom jogador. O Jaci, acho bom jogador. O Maicon, para mim, seria reserva. A defesa de hoje, para mim, seria a titular do Coritiba com o que a gente tem. Tinga, Kozer, Jaci e Bruno Melo. Essa é a defesa titular. Dá para ter um bom desempenho com esses jogadores, dá. Se você conseguir, aí tem que ter o trabalho do Seabra, né? Vai ter que armar, vai ter que entender o que está acontecendo para o time estar tão exposto assim, consertar isso, e aí a gente vê se essa melhoria coletiva vai influenciar individualmente no rendimento dos jogadores. Pode ser que aconteça isso. Aí a gente vai ver se o problema era coletivo, o trabalho, ou se realmente o problema é técnico e esses jogadores não dão conta de jogar uma Série A. Não é o fim do mundo, a gente está invicto a alguns jogos, a última derrota foi contra o Bragantino, né? Acho que foi a última derrota do Coritiba, já teve vários jogos depois disso. A gente vê um crescimento da equipe em relação ao ano passado, o time joga mais bola, agora é consertar a cozinha, tem que arrumar lá atrás, porque contra um time fraco da Série A a gente tomou 3 gols e contra um time de Série B a gente tomou 2 gols. Tem que consertar isso, porque daqui a pouco vão começar a vir as equipes mais fortes. Vai vir o São Paulo hoje é dia 14, daqui a 12 dias vamos enfrentar o São Paulo, que hoje é o líder da competição. Já é um nível muito mais alto do que a Chapecoense. Vamos ver como essa defesa vai se comportar. Tem tempo para consertar e principalmente tem tempo para contratar. Esperamos que aconteça isso, mesmo sabendo que não vai acontecer. Então é isso, gente. Deixem aí nos comentários o que vocês estão achando do Coritiba nos últimos jogos, principalmente depois do jogo contra a Chapecoense.
os mesmos erros acontecendo, um ataque funcionando e uma defesa entregando. Comentem tudo aí e até a próxima. Valeu!